o que a constelação pode ajudar ou pode nos mostrar com relação aos distúrbios alimentares. Esse é o tema do vídeo de hoje. Oi, meu nome é Juliana Slicker, eu falo com você sobre constelação familiar, é o tema que eu sempre trago nesse canal. Eu não sei se você sabe, mas você pode sugerir temas para vídeos, né? Tanto aqui nos comentários aqui embaixo no YouTube, se você está vendo pelo YouTube, quanto você pode mandar por e-mail, pela nossa lista de transmissão no WhatsApp. Aqui embaixo tem todas as informações de como entrar em contato com a gente. E, claro, né, sabendo que você pode sugerir temas, não esquece de seguir o canal, de se inscrever aqui no canal, porque aí você recebe sempre notificação de vídeos novos e de temas, né, relevantes e importantes sobre constelação familiar. E por que eu estou falando isso? Porque o tema de hoje, o vídeo de hoje, é uma resposta a uma dúvida de uma pessoa que mandou pra gente, né, falando sobre compulsão alimentar. Como que eu consigo enxergar, como que eu consigo ter uma visão da constelação familiar, olhando para este tema em específico. O que é interessante da constelação é que, como a gente está trabalhando num nível inconsciente, a gente está olhando para as questões, para as nossas questões mais internas, né, os nossos problemas talvez mais profundos, a gente consegue englobar e a gente consegue olhar para diversos assuntos específicos, né? Então a gente consegue olhar, por exemplo, para a questão dos vícios, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, para a questão dessa questão da compulsão alimentar que eu vou falar hoje, ou para a prosperidade, ou para a saúde, ou para a carreira, enfim. Por quê? Porque tudo, né? A base é a gente entender que a gente tem os nossos processos inconscientes, tudo está funcionando, né, num outro nível de informação, num outro nível de consciência e que na superfície a gente não percebe. Na superfície a gente tem resultados. Então, se os resultados aqui na superfície não são satisfatórios, por exemplo, eu não tenho uma carreira que eu gosto, ou eu não tenho um relacionamento que eu gostaria de ter, ou eu tenho problemas com alimentação, a gente vai sempre buscar a raiz dessas questões e a raiz dessas questões é emocional, do ponto de vista aqui, claro, do nosso entendimento do que eu falo nesse canal, tá bom? Então, falando especificamente sobre esse tema, quando a gente discute, quando a gente fala, né, questões alimentares principalmente, elas têm muito a ver com a nossa energia de nutrição, a nossa energia de vida, né? Que é? Eu preciso da nutrição para ter energia para viver. Eu preciso me alimentar, eu preciso receber, né, o alimento para ter a energia da vida. Representativamente, assim, na constelação familiar, esse é o papel da mãe dentro, né, do nosso campo de energia. Como que isso funciona, então? Nós, dentro de nós, né, a nossa energia de vida vem do nosso pai e da nossa mãe, né, pela concepção dos dois, né, existe uma concepção ali e nós nascemos. Então, significa que dentro de nós a gente tem energia, metade do pai, metade da mãe. E aí eu tenho vídeos também aqui, se você está chegando aqui agora, a gente vai falar mais sobre isso em outros vídeos, né, o papel do pai e o papel da mãe. Se por alguma razão o nosso pai não esteve disponível ou a nossa mãe não esteve disponível, a gente pode ter algumas consequências, alguns resultados disso, por sentir falta da mãe. Nesse processo, eu não estou nunca julgando a mãe, nem julgando o pai. Eu estou muito mais olhando para dentro de mim e percebendo que eu achei que não era suficiente o que eu recebi. Então, esse processo é meu. É eu entender que os meus pais, da maneira como eles são os pais perfeitos para mim. Como foi o que eu precisava ter para eu crescer. Só que às vezes eu acho que aquilo é pouco. E aí então que entra essa explicação, né? Minha mãe às vezes não estava disponível. Disponível como? Emocionalmente, fisicamente mesmo. Emocionalmente ou fisicamente mesmo, né? Para ficar mais claro. Então, fisicamente, minha mãe me teve, eu e os meus irmãos, e aí não conseguiu lidar com isso, tal, acabou nos deixando. A gente foi criado pela avó, foi criado pelo pai, sozinho. E aí, nesse processo, eu senti que eu não tinha minha mãe comigo. Então, eu senti falta da minha mãe.
Um outro aspecto é a gente não ter a mãe emocionalmente presente. Às vezes a mãe tá lá, ela faz tudo, né, no racional, no dia a dia, então ela alimenta, ela leva para a escola, ela, sabe, ela realmente cuida, né, faz um papel aí, mas emocionalmente ela tá envolvida em questões muito profundas, olhando para a família, né, para os pais dela, para o sistema familiar de origem dela, ou envolvida aí com problemas no próprio relacionamento com o pai ou com o companheiro. E aí, então, emocionalmente ela não está disponível para os filhos. O que os filhos sentem daí? Eles sentem essa ausência da mãe. Dentro da constelação familiar, então, o papel da mãe é da energia de nutrição. Se a gente não sente que recebeu essa energia de nutrição da mãe, a gente vai buscar essa energia em outro lugar. E essa energia em outro lugar vem na alimentação. Então, eu sinto falta de algo. Por que eu sinto falta da minha mãe? Porque lembra que eu falei no começo, dentro de mim eu sou feito de metade minha mãe e metade meu pai. Se minha mãe não estava disponível e se eu não sentir minha mãe para mim, eu sinto que tem um buraco ali dentro. Então, porque aquele pedaço meu não estava ali disponível para mim. Então, esse pedaço meu está vazio e eu vou, então, colocar algo ali para tampar esse buraco. E algumas vezes isso se reflete em distúrbios alimentares, em compulsão alimentar. Eu quero comer, eu quero trazer minha mãe para mim, perto de mim, de outra forma, já que do jeito que é, eu não aceito. Do jeito que é, eu não consigo entender que aquilo é o que eu consigo da minha mãe. Eu quero mais do que ela pode me dar. Então, com a explicação que eu estou dando, né, acho que são dois pontos importantes daí da gente perceber. Uma é realmente a ligação direta da nutrição com a mãe, ou seja, da alimentação, da compulsão, dos distúrbios ligados a isso. Mas outro ponto, que talvez é o mais importante que eu quero deixar, né, o recado, é que a gente não olha para isso e para essa explicação como, então a culpa é da mãe. Não. É nossa responsabilidade de olhar para o que como foi. Dentro da constelação familiar não tem certo nem errado. Tem o que é, com o que existe na nossa vida, a gente vive, a gente aprende a viver. Às vezes por concepção, por amor, muitas vezes por amor incondicional, a gente fala, eu queria mais, eu quero mais da minha mãe. Só que aí essa nossa decisão, mesmo que inconsciente, é o que faz com que a gente sinta falta, é o que faz com que a gente busque em outro lugar a resposta. Mas a resposta está sempre dentro de cada um de nós, né? Não é na mãe que é o problema, é a nossa visão com relação a isso. É a gente aprender a tomar a nossa mãe, e a gente fala muito essa expressão tomar os pais, que é receber, aceitar, assimilar da maneira que foi, da maneira que é. E é muito bonito quando a gente entende esse processo, quando a gente pode, então, tomar os nossos pais, né? E falando especificamente da mãe, entender a nossa mãe como uma mulher normal, uma mulher comum, que tem as suas dores, tem os seus problemas, tem os seus emaranhados com a mãe dela também, com a nossa avó, com o pai dela também, o nosso avô. Então, às vezes ela também não recebeu, por isso ela não é capaz de dar. Quando a gente olha que ela é uma mulher normal, comum, a gente pode entender que isso é o que é o certo nesta situação, né? É o que é nessa situação. E aí eu aceito, recebo e eu agradeço a vida que eu recebi da minha mãe, porque sem ela eu não teria vindo. Eu tô falando especificamente da mãe, mas isso também vale para o pai. Exatamente o que eu falei para a mãe vale para o pai, né? Então, sem nenhum dos dois, eu não estaria aqui. Então, é eu olhar com amor para o que é e receber e agradecer pela vida que eu recebi dos dois, tá bom? Espero ter ajudado, espero ter respondido a dúvida da nossa colega. E se você tem dúvidas, pode colocar aqui embaixo. Se você tem sugestão de outros temas, também coloca aqui, né? Eu tô sempre gravando vídeos novos. Tem vídeos novos toda terça e quinta aqui no canal. Então, se você não se inscreveu ainda, não esquece de se inscrever. Aperta o sininho também para ser notificado quando saírem os vídeos. E compartilhe, divulgue sobre constelação familiar, porque é um tema
que nos toca profundamente. É um tema que a gente pode aprender e crescer muito com ele, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!